Qual o sentido da vida? É assim, com essa pergunta, que começamos mais um episódio. Essa é uma das perguntas mais conhecidas do mundo inteiro. Acho que todo mundo, pelo menos uma vez na vida, ouviu, ou vai ouvir, ou está ouvindo agora, essa pergunta que eu acabei de fazer. Porém, tem muita gente que não responde essa pergunta. Tem muita gente que não sabe ou não se atreve a querer responder essa pergunta. Porém, nesse episódio, é isso que a gente vai tentar encontrar aqui. A resposta para qual o sentido da vida. Né? É bem complicado também querer aceitar uma resposta vindo de um garoto de 19 anos que não viveu quase nada. Porém, vamos ver se a gente consegue encontrar algo que faça sentido para essa pergunta. Meu nome é Gabriel Caruso e esse é mais um episódio de Podcast Sem Nome. Pessoas têm sonhos, projetos e desejos, porém, ao longo da vida, ao longo da sua jornada, da sua caminhada, esses sonhos, projetos e desejos costumam mudar. Às vezes drasticamente, às vezes não tão drasticamente, porém, sempre acaba mudando uma coisinha ou outra nos nossos sonhos, nos nossos desejos e também nos nossos projetos. Isso acontece muito, seja na vida familiar, na vida de relacionamento, na vida com os amigos, na vida de trabalho, de profissão. Sempre acontece alguma coisa que muda, né? Porque a gente está em constante evolução, a gente está em constante aprimoramento. Então o que a gente pensa no passado que poderia ser o nosso sonho, aquilo que a gente sonha como o ponto alto da nossa história, pode acabar mudando drasticamente em uma semana, às vezes até um dia que alguma coisa acontece e você, né, abre o olho, abre a mente e pensa assim, nossa, alguma outra coisa, não sei isso que eu tô pensando, é melhor do que eu tava pensando antigamente. E aí você me pergunta, o que isso que eu acabei de dizer tem a ver com aquela pergunta do começo do episódio de qual o sentido da vida? Bom, vamos começar agora a tentar responder essa pergunta tão complexa da sociedade. A relação que eu quis trazer entre o começo do episódio, a pergunta do começo do episódio, e essa questão toda de sonhos, projetos e desejos é bastante simples. Basicamente, como eu estava falando enquanto eu dizia sobre essas questões de sonho, projeto e desejo, é que a gente evolui e a gente muda bastante durante a nossa vida as nossas visões do que é importante no momento, e é algo que constantemente vai se aprimorando, constantemente vai mudando, né, dependendo, sabe, às vezes muda de semana em semana, de mês em mês, de ano em ano, mas sempre a gente fica em constante evolução, em constante mudança. Vamos imaginar que você é uma pessoa super religiosa que crê muito em uma determinada religião. Não importa qual seja, você pode imaginar qualquer uma que vir na sua mente agora. E aí, para você, o sentido da vida é você viver para essa religião, viver para esse Deus que você está pensando no momento. Então você segue todos os mandamentos e tudo aquilo que essa religião diz que é errado, você fica longe, e tudo o que ela diz que é certo, você se aproxima. Porém, após algum tempo, por algum motivo externo, você não tem mais essa vontade, essa crença e essa convicção de que aquilo que você seguia é exatamente o que você realmente acha que é certo. E por conta disso, consequentemente, você perde essa visão de que isso seria o sentido da sua vida, o sentido da sua existência. Então, o que aconteceu é que você mudou de visão, você mudou aquilo que você considerava super importante na sua vida e agora você tem outras visões, outras questões que você considera que está à frente disso porque você não acredita mais fielmente como você acreditava antigamente. Assim como acontece com sonhos, projetos e desejos, como eu estava falando antes, já que a gente muda constantemente de visões e de opiniões, então só para ter uma relação entre os dois. Porém, vamos para outro exemplo só para complementar um pouquinho mais. Vamos dizer que o sentido da sua vida é você ser reconhecido. Você tem esse desejo de que você quer que as futuras gerações saibam seu nome, você quer deixar um legado e você quer ser alguém que marcou a história. E por algum motivo você pensa que a melhor forma de fazer isso é criando uma empresa e sendo, sabe, empreendedor de uma empresa, criando uma marca ou alguma coisa nesse sentido. Porém, depois de um tempo você conhece alguém, esse alguém você começa a se relacionar e depois de alguns anos vocês casam e têm filhos. E aí toda aquela questão que você tinha que o sentido da sua vida era ser reconhecido
cai por terra porque você começa a ter outro objetivo na sua vida, que é poder proporcionar a melhor das melhores vidas para os seus filhos e também para sua esposa, para o seu marido. Então, novamente com esse exemplo, somente para dizer que a gente evolui, que a gente muda de visões durante a nossa caminhada, durante o nosso tempo. Então, para que eu citei esses dois exemplos e falei tudo isso que eu falei até agora? Agora tudo vai começar a fazer um pouquinho mais de sentido. Tem que ter um pouco de paciência comigo, porque eu demoro para fazer sentido, mas quando eu faço sentido, eu pelo menos sinto que eu realmente faço sentido. Basicamente, o que eu venho falando até aqui é para eu poder chegar e dizer que, na minha visão, o sentido da vida não pode ser tão resumido assim. Eu acho que a vida é algo muito, mas muito especial, é algo muito, mas muito complexo também. Eu acho que a gente não sabe de absolutamente nada, não importa o quão a gente seja, sabe, nossa, inteligente, a gente seja sábio, porém a gente ainda não sabe de tudo. Então, a gente querer resumir a nossa vida em uma frase, querer resumir o sentido da vida é X e não ter outras opções, não ter outras visões, eu acho que isso é completamente imbecilidade, sendo bem sincero, porque eu acho que a vida tem muitas e muitas opções, muitas e muitas coisas para você resumir tão, sabe, firmemente em um simples objetivo da sua vida. Obviamente não é um garoto idiota de 19 anos fazendo um podcast que vai poder, sabe, dizer o que você deve ou não deve acreditar sobre essas questões de sentido da vida. Essa é somente a minha visão. Para mim, o sentido da vida é algo muito mais abrangente. Para mim, o sentido da vida não é algo resumido. Para mim, o sentido da vida é você querer viver. Para mim, o sentido da vida é você acordar todos os dias e você, sabe, ter no seu pensamento algo que você tem como objetivo, que você tem como sonho. Obviamente, se você tem uma visão diferente, você acha que o sentido da vida é X e não tem outra opção, eu respeito, porém eu não concordo. Eu acho que o sentido da vida tem como ser várias e várias coisas num só momento, não tem que ficar resumido em uma coisa só. Eu sinto que é por isso que essa pergunta é uma pergunta que muita gente não quer responder ou não tem vontade de responder, porque é algo que cada pessoa vê de uma forma diferente. Você pode perguntar para inúmeras pessoas, posso te afirmar com toda certeza que, digamos que mais de, 80% vai responder uma coisa diferente. Então, eu acho que é por isso que essa pergunta é uma pergunta que tanta gente foge, tanta gente não quer responder, porque cada pessoa tem uma visão diferente, cada pessoa tem uma visão e uma opinião totalmente diferente do que ela considera como o sentido da vida. Para mim, o sentido da vida é aquilo que faz você querer viver, é aquilo que faz você querer levantar da cama todos os dias, é aquilo que faz você olhar no espelho e você enfrentar os dias difíceis, mesmo quando você acha que não vai conseguir. Para mim, o sentido da vida é aquilo que você, sabe, busca sempre conseguir, que você, sabe, sonha, e quando eu estou falando isso daqui é aquilo que você está imaginando no momento. Para mim, o sentido da vida é aquilo que faz você se sentir vivo e não aquilo que, sabe, você acha que tem que ser o que você tem que seguir. Você não pode deixar que o sentido da vida seja aquilo que você, sabe, deixou numa pressão. O meu sentido da vida é passar em tal faculdade, mas você nem está feliz em estar naquela faculdade, você nem está feliz em seguir aquele emprego, você nem está feliz em viver aquele sonho que os outros colocaram para você. Eu acho que o sentido da vida é você seguir aquilo que você considera que é o melhor para sua vida, independente se os outros vão gostar ou se os outros não vão gostar, porque afinal de contas a opinião dos outros não importa, porque quando você deita a cabeça no travesseiro, não é eles que estão na sua mente te dizendo o que você deve ou não deve fazer, e se o que você fez ou deixou de fazer foi certo ou se foi errado. Então, por mais que eu não goste de resumo, se alguém me perguntasse qual seria o resumo desse episódio, qual seria a resposta resumida do que eu considero que seja o sentido da vida, eu diria que o sentido da vida é viver e ser feliz. Meu nome é Gabriel Caruso e esse foi mais um episódio do podcast Tem Nome.